Nós estamos de volta com o Fala Piauí, agora são 8 horas e 7 minutos em Teresina. Bom, na semana passada, nós mostramos aqui no Fala Piauí, na quinta-feira, uma matéria do repórter Douglas Ferreira, em que ele mostrava a situação de processos de agressão contra a mulher, de violência contra a mulher, e que nenhum acusado ainda havia sido julgado, não é? Nenhum agressor ainda havia sido julgado. A denúncia, inclusive, a matéria, a denúncia, contava com a participação do promotor de justiça Francisco de Jesus. No dia seguinte, na sexta-feira, nós entrevistamos aqui no estúdio a professora Sueli Rodrigues. Ela é coordenadora da União de Mulheres do Piauí. E no estúdio nós comentamos sobre vários aspectos que têm a ver com esta problemática. E um deles, segundo a professora, diz respeito aos próprios agentes públicos, que, segundo ela, emperram muitos desses processos, começando inclusive por pareceres. E citou um fato de que o próprio promotor de justiça Francisco de Jesus seria um desses agentes públicos, porque estaria emperrando um parecer que desde fevereiro foi solicitado para garantir mais segurança a uma mulher que teria sido estuprada dentro de casa pelo próprio marido. A necessidade de uma medida protetora que ainda não saiu. O promotor de justiça, Francisco de Jesus, é o nosso entrevistado a partir de agora. Ele falará sobre este mesmo assunto e nos pediu espaço para fazer esta abordagem. Bom dia, promotor. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Obrigada por ter vindo ao programa. Mas então, o que há com relação a este caso específico que gerou esta, digamos assim, reclamação com relação à sua participação, né, sobre esse parecer? Na realidade, nós trazemos aqui alguns dados que a sociedade tem que tomar conhecimento. Eu concordo plenamente com a professora Sueli, na medida em que ela afirma que deve haver um controle social. Nós somos agente público, nós temos o dever de prestar esclarecimento para a sociedade. Agora, eu só lamento que a professora Sueli ela desconhece totalmente a realidade da situação da mulher vítima de violência no estado do Piauí. Primeiro ponto, ela desconhece a própria lei. A professora Sueli afirmou categoricamente aqui que o Ministério Público está enterrando uma medida protetiva, quando nós sabemos que a própria Lei Maria da Penha diz que as medidas protetivas serão deferidas pela juíza. Agora, em alguns casos, a juíza pede um parecer prévio do Ministério Público e nós temos que ter a cautela porque a Lei Maria da Penha ela não veio para destruir lares. A Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher vítima de violência e também a família, que é a base social da nossa sociedade. A professora Sueli esquece também que a Lei Maria da Penha não protege o homem, protege o homem sim. Na proporção em que eu protejo a família, qual o homem que não gostaria de ter a sua família protegida? Agora, no sentido de estabelecer sanções criminais, não. Aí ele teria que recorrer para outros, teria que recorrer para o Código Penal. Eu quero até trazer como exemplo, uma certa vez me chegou um caso de uma irmã que pediu uma medida protetiva em relação ao irmão. Eles habitavam numa casa comum de herança e esse irmão era casado e tinha filhos. Ela se desentendeu com o irmão e veio pedir o afastamento desse irmão. Ora, nós temos que ter muita cautela. Na proporção em que você afastasse esse irmão, você estaria afastando a mulher dele e também o sobrinho dessa própria vítima. Então é necessário que a gente, como operadores da Lei Maria da Penha, tenha sensibilidade. Não podemos ter o processo como números, porque cada processo daquele representa um conflito social e um conflito familiar. Nós temos acompanhado, e aí eu convido a professora Sueli para que ela conheça o trabalho da promotoria. Nós temos levado, eu quero lhe passar dados importantes, folhetins informativos que nós elaboramos no sentido de conscientizar não só o agressor, como também a vítima da importância da aplicação da Lei Maria da Penha. Se a professora comparecesse à promotoria, ela viria, se ela fizer uma simples visita a um site de pesquisa e entrar com o nome Violência Doméstica no Piauí na parte de vídeo, ela vai ver que o Ministério Público tem trabalhado diuturnamente, desde a implantação do juizado especial,
das condições de trabalho para ser dado não só ao Ministério Público, como também à própria vara específica, a situação de todos os casos. Olha, veja só, até isso nós acompanhamos a formulação de uma lei que hoje está em tramitação para a criação do juizado, onde fizemos proposta ao Tribunal de Justiça, onde nós também pedimos que fosse colocado esses casos de violência doméstica como segredo de justiça, porque a mulher se expõe na proporção em que esses dados ficam ao acesso de todos. Nós estamos tentando criar uma polícia ostensiva especializada. Nós estamos buscando um plantão da promotoria, porque a maioria das agressões contra a mulher elas ocorrem no final de semana. Nós estamos com um convênio junto ao Ministério da Justiça para tentar implementar muitas dessas ações. Então, eu convido também a professora para que ela se habilite nos processos. Ela é advogada. Nós já temos parceria com o Núcleo da Defensoria Pública e não teríamos nenhum problema que ela nos fosse assistente. Agora, essas desinformações é que podem gerar responsabilidades, tanto penal como civil. E nós não temos nenhum problema de sermos questionados nas nossas ações, mas agora, quando fôssemos questionados, gostaríamos que esse questionamento viesse com a realidade factual. Porque no caso específico da Leoneide, em que se atribui a inércia do Ministério Público, por incrível que pareça, a medida protetiva, tanto a medida protetiva como o pedido de prisão preventiva, foi formulado pelo Ministério Público. O caso da Leoneide é o caso do ano passado. Do Edilson. Do Edilson, do ano passado, que chocou todo o estado do Piauí. Eu quero explicar o seguinte. A professora Sueli Rodrigues, ela veio a convite da produção do programa, nosso convite, para comentar justamente essa situação lamentável de 3.000 processos acumulados, sem dar andamento, sem que os agressores sejam julgados, enfim. E ela fez referência a este caso específico, promotor. O que há com relação a este caso específico? O senhor falou em tese, é preciso dar o direito de que as partes elas se manifestem, é preciso a gente ver a questão familiar para não ser destruída facilmente, mas nesse caso específico que a professora citou como exemplo de parecer que ainda não foi emitido desde o mês de fevereiro. O que acontece? Verifique primeiro com esse dado fornecido pela própria Secretaria, onde nós temos em tramitação cerca de 3.000 processos. Onde, veja a quantidade de processos que se encontram em poder do Ministério Público e veja a quantidade de processos que se encontram em poder da magistrada. Com vistas ao Ministério Público, 170